Vamos lá, Felipe. Certo, pastor, só uma pequena explicação de que o senhor falou já sobre responsabilidade humana no último Hangout, então teve muita pergunta sobre isso, e não convém responder nesse Hangout. E Ok, também, talvez quem fez as perguntas talvez não tenha visto o programa anterior, né? Então é importante que veja o programa anterior, onde eu falo especificamente sobre responsabilidade humana. E só adendo aqui, que predestinação não elimina responsabilidade humana, né? Deus vai cobrar de cada um os seus atos, de qualquer maneira. Então, a responsabilidade humana permanece, apesar de predestinação. e tem bastante pergunta, várias pessoas perguntando sobre obras, que o senhor também já abordou no finalzinho do Hangout. Ok. Então, eu vou passar para a mais votada, que são 7 votos, de uma pergunta feita pelo Fábio Aguiar. Ele pergunta o seguinte: como devemos considerar a salvação das crianças e deficientes mentais? Certo. Esse é um assunto difícil também, bastante polêmico, né? Nesse ponto, eu sigo a nossa confissão de fé de Westminster. Ela diz o seguinte, que, no caso, estamos falando de crianças que morrem na infância, né? Se elas forem eleitas, elas são salvas. Então, como nós não temos como averiguar a eleição, nós não temos nem que dizer, né, todas as crianças que morrem na infância são salvas, não podemos dizer isso. Não podemos dizer todas são condenadas. Então nós temos que dizer quem Deus escolheu será salvo. Por causa disso, muitos creem que Deus escolheu todas as crianças que morrem na infância. O que eu posso dizer a respeito disso? Porque não sei, não temos nenhuma prova bíblica ou evidência, né? Então entra no campo da especulação. E é melhor não especular, né? É melhor entender que Deus tem os seus eleitos, né? E ele pode, então, regenerá-los, como é o caso dos deficientes físicos também, que não têm condições mentais, né, de entender o evangelho. Então nós temos que crer que, se forem eleitos, os que forem eleitos, Deus pode regenerá-los por uma obra direta do Espírito Santo. Ele pode fazer isso. Se ele vai fazer isso, quem sou eu para dizer sim ou não? Né? Depende apenas da vontade soberana dele. Tem uma segunda pergunta aqui, pastor, que foi feita pelo Jonas M. Dias. Ele pergunta o seguinte, ele coloca o seguinte: então, teologicamente, temos um livre-arbítrio comum, que são decisões normais, roupas, cônjuge, e que não tem nada a ver com livre-arbítrio difundido pelos arminianos para a salvação? Então, esse ainda está repercutindo o programa anterior, né? É isso que ele está chamando de livre-arbítrio, né? Eu não tenho tanto problema com o termo em si, né? A gente prefere a expressão livre-agência, né? Que é uma capacidade de agir livre dentro dos limites da própria natureza. O livre-arbítrio sendo a ação contrária à natureza, esse perdido com a entrada do pecado no mundo. Isso não existe mais na nossa interpretação, né, das escrituras através da tradição reformada. Mas as pessoas são de fato livres para fazerem escolhas na vida, mas elas não são nunca 100% livres. E só você... Ele falou de casal que escolhe, né? É só o que escolhe, ou às vezes você é o escolhido na história? Esse direito de escolha é uma liberdade relativa. Nunca é uma liberdade absoluta. Porque a liberdade absoluta só um pode ter: Deus. Porque se dois tiverem liberdade absoluta, não é mais absoluta. Uma tem que ser relativa à outra. Não dá para ocupar o mesmo espaço. Então, só um pode ter liberdade absoluta. Esse é Deus. Nós temos liberdade relativa, condicionada à nossa própria natureza. Esse assunto da aula passada, mais uma vez eu recomendo, se possível, assistirem o vídeo anterior sobre esse assunto. Certo, reverendo. Eu tenho mais uma, são as mais votadas, né, que eu estou selecionando. Eu tenho a do Marcos Idiarte. Ele diz o seguinte: o meu professor de teologia diz que Deus tem um plano ou caminho para salvar todos os homens, e cabe a cada um escolher esse caminho. Como refutar esse ensino?
Bom, lendo todas essas passagens que a gente passou hoje aqui, é uma maneira de fazer isso, né? Sempre lembrando, né, que a nossa função não é a de polemizar, né? Nós não ganhamos nada polemizando, entrando em discussões fúteis, muitas vezes banais, só envergonham o evangelho e levam as pessoas a mostrarem suas garras, né, toda a sua carnalidade. Então, é melhor não entrar em grandes discussões, mas, sempre que possível, expor a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, se ela não convencer, não sou eu que vou convencer. Certo? Então, a nossa função sempre está em expor a palavra de Deus. E Deus vai trabalhar no coração daqueles que Ele quiser, que Ele tiver escolhido. Certo, Reverendo. Tem mais alguma? O senhor quer que continue ou quer Vamos parar? mais uma pergunta aí, então, Felipe. Certo. Tem uma do Rodrigo Mendes. Acho que essa é a mais rápida. Eu tenho uma questão sobre predestinação que sempre vem à minha cabeça e eu não consigo responder. É Rodrigo Mendes, perdão. Ok. Que é a seguinte: se Deus é quem escolhe quem vai ser salvo e quem não vai, por que ele continuaria criando as pessoas, visto que nem todas serão salvas? É mais ou menos a pergunta que foi feita, que Paulo previu, né? Por que ele faz essas coisas? E a resposta é: porque ele é o Criador. Porque ele tem direito de fazer isso, porque ele é o dono do barro, entendeu? E ele pode fazer desse barro os vasos que ele quiser. Eu não posso cercear Deus dos direitos dele. Isso é impossível. Quer dizer, posso falar isso, mas eu não vou tirar o direito de Deus de fazer. Ele vai fazer do jeito que ele quiser. Então, é um ponto que eu falei durante a mensagem, eu volto a tratar aqui. Então, muitos se chocam com essa imagem de Deus porque foram criados com outra. Né? E, na verdade, aprenderam a imagem de um Deus que às vezes é muito perto de uma imagem da uma idolatria, ou seja, um ídolo que foi criado, bonzinho, ele só faz, ele só, entendeu? Um paizão, uma coisa. É claro que Deus é pai, é claro que Deus é amor, mas Deus também é justiça, também é fogo consumidor. Então as pessoas às vezes se esquecem de ver todos os atributos de Deus, elas ficam só com o que é agradável para ela. Né? Então é preciso lembrar que Deus é soberano. Né? E graças a Deus porque Ele é soberano. Porque se Ele não fosse, eu não teria garantia nenhuma de que um dia haverá um novo céu e uma nova terra. Eu não teria certeza nenhuma, tudo podia acontecer qualquer coisa. Se Deus não estivesse no controle de tudo, em cada detalhe, eu não tinha garantia de que as promessas dele feitas na Escritura se cumprirão. Mas eu sei que elas se cumprirão, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso, né, para nos conduzir em triunfo até aquele dia final.